tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha nas campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E subiram do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. E assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca, a água do Jordão se tornou o seu lugar. E corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, no lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras, fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou a seco no Jordão, porque o Senhor nosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Josué, ele relata a tomada do povo de Israel da terra prometida. Nós sabemos que o povo de Israel viveu 40 anos no deserto depois que saiu no êxodo do Egito. Houve rebelião no deserto, houve murmuração no deserto, e por causa disso, Deus sentenciou aquela geração, a geração acima de 20 anos, sentenciou, e no Salmo 92 nós vamos ver Deus falando mais uma vez através de Davi que eles não entrariam na terra prometida por causa da rebelião. Um povo que aprendeu sobre aliança, que fez o que Moisés pediu para sair do Egito. Lembra do cordeiro que eles sacrificavam? Diga comigo assim: o sangue é elemento da aliança. Ó. A aliança que nós temos com Deus é uma aliança de sangue. Quando nós ceamos aqui, nós lembramos da aliança que foi feita. Não que o vinho se transforme em sangue e que o pão se transforme em carne. Não é isso. A nossa ceia, ela é um memorial da aliança que foi feita na cruz do Calvário. Então, aquele povo que saiu do Egito, eles aprenderam sobre a aliança. Eles sabiam sobre a aliança. E quando eles saem do Egito, eles chegam no deserto. No deserto, eles são ensinados sobre o sacerdócio, sobre festas, sobre o sábado. O Senhor entrega a eles a aliança pronta. Eles constroem a arca, aonde ela andava, onde ela é chamada de arca do que, irmãos? Da aliança. Quando o sacerdote entrava na tenda, ele entrava na tenda. É muito extenso falar sobre aliança, eu vou tentar resumir. O sacerdote entrava na tenda e ele tinha que ir lá com as mãos, com o sangue do cordeiro que foi sacrificado, para entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que pegar um galho de isopo, que é uma planta, molhar no sangue e jogar sobre a arca. E Deus se tornava propício, manifestava o seu perdão. Então toda aliança, ela foi feita para que Deus manifestasse o perdão, para nos dar de novo relacionamento com Ele.
Aquele povo sabia, aprendeu isso. Mas no deserto, se esqueceram da aliança, murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus. Então Deus os sentenciou, dizendo que eles não entrariam no descanso, que eles não herdariam a terra, que eles viveriam 40 anos no deserto e não poderiam entrar. Mas o Senhor deu uma chance. Diga comigo assim, uma chance. Deus deu aos remanescentes. Deus deu às outras gerações. Eu quero declarar essa noite aqui que há uma geração de remanescentes aqui que não negociam a aliança, que não vão entregar de mão beijada aquilo que foi conquistado com muito esforço na cruz do Calvário. Posso ouvir amém? Então, esses mais novos de 20 anos, eles ficam junto com seus pais, seus avós, até que o último da geração antiga morra. Exceto quem, irmãos? Josué e Calebe. Exceto Josué e Calebe. Josué com seus 80 e tantos anos, Calebe com 85, 80 anos. E a Bíblia diz que nesse dia ele testemunhou toda aquela geração de homens que antes alguns tinham 40, outros tinham 47, outros tinham 60, serem circuncidados. Nunca é tarde, irmão, para fazer uma aliança com Deus. Nunca é tarde para lembrar o que Ele fez por nós. E nunca é tarde para tomar daqui para frente uma posição com Deus e falar assim: eu estou contigo até o fim, eu estou firme na aliança e eu não vou arredar para trás, porque eu quero herdar a terra prometida. Você pode aplaudir a Jesus? Quantos querem? Eu quero herdar o reino. Mas eles não foram livres da circuncisão. A palavra diz que ele não circuncidaria mais a carne, mas o coração. Por isso o Gilgal é uma mensagem para nós de renovo, é uma mensagem de que nós precisamos permanecer na aliança e alguns fazer uma aliança. Lembra de Jacó? Jacó sabia quem era Deus. Jacó viu seu pai adorar. Jacó foi até o seu pai Isaac para ser abençoado. Ele queria a bênção, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. Foi necessário Jacó passar por tudo que passou e chegar no lugar chamado Betel. E ali ele vê uma escada e vê anjos subindo e descendo, e ali ele ser confrontado e Deus fazer uma aliança, e ali ele fazer uma aliança com Deus. Nós vamos ver muitos homens na Bíblia passarem por momentos da sua vida que eles vão ter que tomar uma decisão. Às vezes nós não entendemos por que Deus fala, e Ele fala ao nosso coração, e Ele fala porque Ele nos ama, e Ele tem uma aliança conosco. O que é aliança, irmãos? Aliança é dizer: eu vou até o fim, eu não vou dar para trás. Eu vou até o fim porque eu sei quem me chamou, e eu sei que Ele é fiel para cumprir a tua promessa, a promessa da aliança. Pode uma mãe esquecer de um filho? É muito difícil. Mas mesmo que uma mãe esqueça o filho, eu jamais esquecerei de você. Eu jamais te abandonarei. Nosso Deus é o Deus de aliança. Quando esses homens preparados para a guerra, jovens com muita força, escolhidos por Josué, estavam dispostos a ir para a guerra, Josué, antes precisamos fazer aliança. O interessante é que esse texto fala que quando eles foram para o Jordão, ao tocar os pés com a arca da aliança, o Jordão se abriu. Quem não conhece Israel, eu já fui a Israel, nós achamos que o Jordão, Mar Vermelho é bem extenso. O Jordão é um ribeiro. É daqui no Jonathan, sério.
aqui no Jonathan, é bem pertinho, mas é bem fundo. Logo que você entra no raso ali, a água já vem aqui, bem no rasinho. Se você for mais um pouco, você já vai fundo, porque é um vale. O Jordão, ele nasce nas colinas, ele vai, rompe toda a margem de Israel, a divisão com a Jordânia, e ele termina no Mar Morto. A Bíblia diz que quando os sacerdotes tocaram, as águas recuaram e eles fizeram algo tremendo. Diga comigo assim: para uma aliança ser feita, precisa de um altar. Diga para o seu irmão: um altar. A cruz foi um altar, amém? A cruz foi um altar de sacrifício e um altar de propiciação. A tampa da arca da aliança é chamada de propiciatório. Em cima dela tem 2 querubins. E esses querubins, eles estão olhando para dentro da arca, como se vigiando o que está ali dentro. E dentro da arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha a lei. Jesus representa para nós, ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque ele cumpre na sua carne a função de sacrifício e sacerdote. E ele é o cumprimento da lei de Deus, a lei que pune o pecado e resgata aquele que foi absolvido. Nós fomos absolvidos. Mas para que o propiciatório manifestasse a glória de Deus, porque Deus descia naquele momento como nuvem diante da arca, era necessário que tocasse o sangue. O sangue tinha que tocar no propiciatório. E era essa arca cheia do poder, cheio da glória de Deus, o sinal da aliança que estava nas costas daquele levita. E quando os levitas andaram e tocaram com seus pés no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. E Josué diz para eles uma coisa aqui que é tremenda. Diga comigo assim: 12. Diga: é necessário 12 pedras. Quem está entendendo? A visão se caminha com 12, irmãos. Jesus poderia fazer a obra dele sozinho. Ele é Deus, amém? Sim ou não? Mas ele confiou em 12 homens. Diga comigo: é na fraqueza. Diga comigo: na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então deixa eu lhe dizer algo. Deus confia em você como pedra para levantar altares. Deus confia em você porque Ele morreu por você. Ele vê valor em você. Mas é necessário fazer aliança. Ele manda: peguem 12 pedras. Que essas pedras representavam, irmãos? Essas pedras representavam os filhos de Jacó. É porque nós falamos, não, representavam as tribos. Sim, mas as tribos têm um patriarca. Elas representavam os filhos de Jacó. Porque, irmãos, Deus não faz propósitos plurais. Ele faz propósitos individuais. O Senhor não tem promessa para Batista da Restauração. O Senhor tem promessa para você. É para mim a promessa. Às vezes nós queremos pegar carona e achar que as alianças de não, mas o Senhor tem uma aliança com todo o povo. Sim. Mas quando Ele fala na sua palavra, Ele fala individualmente para você. Ele fala para mim. Então não adianta eu fazer a minha aliança em nome de vocês. Não adianta. Cada um de nós precisará tomar decisão de fazer essa aliança. E foi isso que Josué fez. Ele pegou as pedras simbolizando cada tribo de Israel, e ele foi lá e levantou o altar. O altar poderia ser feito com 5 pedras? Sim ou não? Sim ou não? Não. Poderia ser feito com 8 pedras? Não. Poderia ser feito com 10? Não. Quantas pedras? Quantas pedras, irmão? 12. Deus tem uma coisa com esse negócio de 12. Quantos meses tem um ano?
12. Quantas horas tem o dia? 12. A noite? 12. Quantos dedos temos na mão? 10. Foi só para descontrair. Gilgal, o lugar da aliança. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 31. Deus quer fazer aliança com corações apaixonados, amém? Versículo 31 diz assim: eis que vem o dia, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que que tomei pela mão para tirar das terras do Egito, porque eles, que irmãos, anularam a minha aliança. Não obstante eu o haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, e nem cada um a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá ao sol da luz do dia, as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis físicas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. E se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem os dias, diz o Senhor, que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta da esquina, e o cordel de Midi estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Você pode dizer amém? O Senhor cumpriu essa promessa. E o Senhor cumpriu essa promessa não só a Israel, mas a nós, a igreja do Senhor, enxertados na oliveira que é Israel. Ele diz que ele não faria mais uma aliança como lá no tempo do deserto, mas essa aliança nova ele escreveria nos corações. Na verdade, irmãos, o significado da aliança é a aliança que foi feita para nós na cruz do Calvário. O perdão dos pecados por meio do sacrifício de Jesus por nós. Mas aonde eu fico nela? Deixa eu lhe falar, você que veio aqui hoje, que ainda não fez uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só para aqueles que seguiam ele. Ao lado de Jesus tinham 2 ladrões. Jesus tinha aliança com os 2.
Mas só um reconheceu que ele era Jesus e que ele era rei. Jesus, ele olha para um, se compadece de um e diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que nos faz entender, irmãos, que cabe a nós tomar a decisão por fazer uma aliança com Cristo é apenas o reconhecimento de que nós precisamos dele. Eu preciso. Talvez você veio aqui hoje, está ouvindo essa palavra com esse som de fundo, achando que o pastor está falando mansinho para te convencer. Não. É o Espírito Santo que está falando no teu coração. É o Espírito Santo que está dizendo para você: não desista. Porque toda hora bate na nossa porta, dizendo: para quê? Para. Você é dono do seu nariz. Quando nós temos aliança, nós não somos mais dono do nosso nariz. Não pare. O Espírito Santo está dizendo para você: renove a sua aliança hoje. Faça de novo a sua aliança. Deixe tudo para trás e siga na direção daquele que te ama, daquele que te quer, daquele que preparou o melhor para você. Mas cabe a você. Não cabe mais a Deus. O que Josué fez? Josué pegou todos aqueles homens e os marcou na carne. O que Jesus fez por nós? Pegou todos nós e marcou no coração. Porque a circuncisão verdadeira, irmãos, não é aquela que é feita na carne. Eu conheci judeus ateus. Todos eles são circuncidados. Quem não sabe o que é uma circuncisão, a circuncisão é uma marca da genital masculina, é uma marca onde o prepúcio é tirado. O fato dele ser judeu, ele já sai marcado. Mas muitos não seguem a Deus. A circuncisão que eu estou falando hoje aqui é aquela que é feita dentro de nós, dentro da nossa alma, e que nos leva a um relacionamento sincero, profundo, único com Deus. Essa é a marca da aliança. É isso que Jeremias falou: farei uma aliança nova, não como no passado, escreverei no coração. O apóstolo Pedro diz na sua carta: a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós somos eleitos por essa aliança. Ele diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós antes não tinham aliança. Vós sim, que antes não eram povo. Igreja do Senhor, você pode dizer amém? Você pode glorificar? Nós não tínhamos direito. Nós não tínhamos o direito de entrar nem no átrio. E a Bíblia diz que ele fez de dois povos um povo só. E o escrito que separava, ele cancelou. Nós fomos aproximados pela sua aliança. Nós fomos aproximados porque ele decidiu nos desposar. Ele nos escolheu. E muitas vezes nós fazemos bico: me escolheu, mas vou pensar. Vós que não eram povo,
Quem que você acha que é? O dia que a minha ficha caiu, meu irmão, eu corri para os braços de Jesus e falei: eu quero fazer uma aliança contigo, meu Senhor. Vós que não eram povo, mas agora sois povos de Deus. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus te chama. Deus te chama para fazer uma aliança. Deus te chama para dizer de novo para Ele: Senhor, eu estou contigo e eu aceito os termos da aliança, eu quero te servir. Quantos querem servir o Senhor? Quantos querem dizer para Ele: Senhor, eu estou contigo, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aquele povo fez a circuncisão, e o que aconteceu depois? Eles foram para a guerra. Deixa eu falar uma coisa aqui: não tem vida boa depois da aliança. Depois da aliança tem guerra. Depois da aliança tem que marchar. Depois da aliança tem que dar voltas em volta de Jericó. Depois da aliança, irmãos, tem que obedecer. De novo, vou dar volta de novo. E amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Marcha. Diga para o seu irmão: marcha. Já você é aliançado, marcha aí, aliançado. Eles marcharam o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto. Quando chegou no último: e aí, Josué, e hoje? Vão dar 7 voltas. Diga: aliançado não para. Diga: aliançado não olha para trás. Diga: aliançado vamos ver se vocês vão dizer: aliançado não reclama, não murmura. Amém? Aliançado só marcha. Estou marchando aí há 25 anos. Levo bordoada, falam da minha roupa e eu continuo com a roupa do corpo. Vamos marchar até que o Senhor venha. Só tem um detalhe, irmãos: quando nós obedecemos, quando nós marchamos, quando nós gritamos, as muralhas caem, Jericó se rende e nós herdamos a terra prometida. Você pode aplaudir a Ele? Pode aplaudir forte, pode dar um brado de vitória e um aleluia. A aliança dói, a aliança exige renúncia. Mas o melhor, irmão, está guardado para aqueles que têm aliança. O Senhor fala na sua palavra que nós somos a menina dos seus olhos. E Ele diz mais: nem olhos ouviram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queria que você ficasse de pé. Quantos aqui querem fazer uma aliança com o Senhor? Continuar na aliança? Levante a sua mão. Põe a mão no teu coração. É um momento de reflexão, irmãos, porque o Senhor tem nos chamado como nação, por tudo que está acontecendo no Brasil, por todos os ruídos que vêm contra nós. Eu quero dizer que eu tenho passado dias, irmãos, difíceis, mas eu estou passando pela prova, dando glória a Deus e levantando um dia e dizendo: Senhor, obrigado por esse dia. O Senhor tem me dado graça todo dia. Cada dia que passa, no meu silêncio, o Senhor tem falado o coração de que Ele é o Deus de aliança. Eu quero te convidar essa noite para entregar a sua vida e falar: Senhor, eis-me aqui. E quando estiver cantando esse louvor, eu quero que você faça uma reflexão e você fale com o papai, fale com Ele. Senhor, assim como no tempo de Josué, hoje
eu decido por fazer aliança contigo. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo, Senhor. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, Aleluia, meu Pai. Levante a sua mão. Hoje nós vamos fazer uma aliança com Deus aqui. Põe a mão esquerda no teu coração, o lugar onde Deus prometeu que escreveria as suas leis. Põe a mão esquerda. Faça essa oração comigo. Você que quer renovar com Deus a sua aliança, dizer para o Senhor: Senhor, pode me marcar hoje. Eu não vou parar de marchar. Eu quero avançar, Senhor. Eu quero avançar para as conquistas que o Senhor tem para mim. E aquilo que foi roubado de mim, eu quero de volta. Porque o inimigo da minha alma não travará as promessas do Senhor feitas para mim. A terra que o Senhor prometeu para mim é a minha conquista. Se for preciso, Senhor, negarei a mim mesmo por amor ao teu nome. Senhor nosso Deus, essa noite nós declaramos, Senhor, que estamos fazendo a nossa aliança contigo. Que de verdade, como diz a letra dessa música, mesmo que eu tenha que perder tudo na minha vida, eu vou continuar, Senhor, abrindo caminho, preparando caminho, publicando aos quatro ventos o amor pelo meu Senhor que morreu por mim, que fez a aliança com teu sangue. E eu creio que naquele dia que se manifestar a tua glória, eu estarei de pé, firme na minha aliança. Repita comigo assim: hoje eu reafirmo a minha aliança com Jesus Cristo. A partir de hoje eu declaro com minha voz que eu estou firme na promessa. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Diga: eu te agradeço, Senhor, por essa aliança. Eu sei que foi feito na cruz.
e tomo hoje a minha cruz e vou adiante daquele que me chamou, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele, aleluia, aplauda o nome de Jesus.